Chegamos hoje em nossa jornada aqui na Escola Bíblica Dominical na lição de número 8, escrita e comentada pelo pastor Osiel Gomes. Essa lição vai trabalhar sobre o tema Confessando e Abandonando o Pecado. Essa aula vai cair no dia 26 de maio, onde você pode se preparar muito bem para ministrar uma aula de excelência junto com os teus alunos. Esse texto é escrito pelo pastor Osiel Gomes, é a lição do segundo trimestre da CPAD de 2024, onde nós estamos trabalhando sobre a carreira que nos está proposta. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no canal, deixa teu comentário, coloca aí de onde você está me assistindo e inicia a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição vai trazer para você. Você pode iniciar a tua aula pela própria base bíblica do texto áureo. Faça a leitura do texto áureo junto com os teus alunos, que se localiza hoje em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. É interessante fazer a leitura também da verdade prática. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje vai se localizar em dois endereços. Pega aí. Nós temos então Salmos 51, versículos 1 ao 12. Temos também 1 de João, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Vale muito a pena ler esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, no YouTube e no Spotify, onde você pode ter acesso às nossas aulas. Mas toda segunda-feira é um encontro marcado da classe dos adultos, onde você às 18 horas pode ter acesso ao nosso material e estudar com a gente a palavra de Deus. E para mim vai ser um prazer te receber por aqui, para a glória de Jesus. Na lição de hoje, lição de número 8, onde nós vamos estudar juntos sobre confessando e abandonando o pecado, como proposta do pastor Osiel Gomes, nós vamos analisar essa abordagem bíblica de forma sistemática também. Ou seja, você vai observar exatamente o tema dessa aula, tanto no Antigo como no Novo Testamento, quando nós paramos para entender sobre a doutrina do pecado. É claro que a abordagem do pastor Osiel Gomes passa pela epístola que João escreveu, a sua primeira carta, sobre essa necessidade de confessar e abandonar o pecado, e você precisa também tomar como nota esse assunto. E eu vou estar utilizando como base um texto que eu escrevi e publiquei pela editora Santorini sobre a doutrina do pecado, para ajudar você a entender ainda mais sobre esse assunto que é tão relevante para o nosso tempo. Em primeiro lugar, você precisa tomar como nota e entender que o pecado é real, existe, ele prejudica você e te afasta da presença de Deus. E o pecado torna você na pior versão de si mesmo. Conforme Jay Adams, em seu texto tratando sobre essa perspectiva do pecado, ele destaca a respeito dessa corrupção que o pecado traz, que nos leva então de forma terrível para o afastamento da presença de Deus. Olhando para a Bíblia, nós vamos perceber que, de acordo com Romanos capítulo 3, versículo 23, nós fomos afetados pelo pecado. Pelo texto sagrado, nós vamos perceber que é necessário que você em Cristo coloque o teu coração na presença de Deus, mas ao mesmo tempo também entenda essa perspectiva sobre a salvação, sobre a realidade do pecado, para passar isso adiante aos teus alunos. Hoje nós vamos falar muito sobre um relacionamento que nós precisamos ter com Jesus, sobre a consequência do pecado que quebra esse relacionamento, que pode te afastar da presença de Deus, e algumas passagens eu já quero citar para você e você já pode tomar como nota. A primeira delas está então em Jeremias capítulo 16, versículo 12, onde Jeremias deixa claro que o nosso coração se tornou maligno por causa do pecado e ele afeta então o nosso entendimento. Outra passagem que o Jeremias também destaca, e você também pode ler junto com os teus alunos, está então em Jeremias 17, 9, onde o próprio Jeremias diz que enganoso é o coração que se torna corrupto por causa da condição do pecado. Conforme o pastor Severino Pedro da Silva, também no seu texto A Doutrina do Pecado, publicado pela editora CPAD, ele também destaca que negar a existência do pecado também é negar a realidade das Escrituras, negar a Bíblia como palavra de Deus e negar também a fé. Nós entendemos que somente através de Cristo nós então somos livres do domínio do pecado. Somente através de Cristo nós então somos livres dessa velha natureza.
há alguns conceitos que o mundo também fala a respeito do pecado. E sobre esses conceitos eu também quero discorrê-los com você. Você pode pegar um caderno agora e uma caneta para poder anotar. Primeiro eu vou destacar conceito a conceito para que você possa ter um leque para a tua administração. Em primeiro lugar, eu quero destacar o conceito da filosofia. O que a filosofia fala sobre o pecado? Na filosofia, o pecado ele pode ser interpretado como uma transgressão contra um código moral estabelecido pela sociedade ou um sistema de valores, tá? E aí você vai perceber que o pecado ele é trabalhado nessa perspectiva. Também você pode perceber agora, em segundo lugar, qual a concepção que a própria psicologia trabalha sobre o pecado. Já na psicologia, o pecado ele pode ser visto como uma expressão de impulsos humanos negativos, como o egoísmo, a crueldade, essa ideia de destrutividade de si mesmo, onde as pessoas então trabalham essa perspectiva do pecado, se afastando então de si mesmo, em um comportamento antiético, imoral e prejudicial. Essa é a concepção da psicologia a respeito do pecado. Outro conceito que você pode tomar como nota é a concepção agora da sociologia. O que os sociólogos pensam a respeito do pecado? Na sociologia, o pecado ele pode ser entendido como um fenômeno agora social, que viola então as normas, as expectativas, que são comuns para uma própria sociedade. Então, quando isso é quebrado na própria visão da sociologia, isso é visto como pecado. Outro conceito que você também pode tomar como nota em sala de aula é a visão da ética secular. O que a ética secular fala a respeito do pecado? Na ética secular, o pecado ele é interpretado como uma ação que causa sofrimento e dano em outras pessoas. E isso é prejudicial, é uma quebra de relacionamento. Perceba que essa concepção sobre o pecado na ética secular também é vista como algo imoral. Outro conceito que você também pode tomar como nota é a visão das espiritualidades não cristãs. Por exemplo, quando você sai do cristianismo, tem diversas religiosidades. O que essas religiosidades não cristãs falam a respeito do pecado? Em diversas tradições não cristãs, o conceito de pecado pode ser substituído, por exemplo, como karma, lá no hinduísmo, no budismo, pode ser também como algo que se refere à impureza, à própria condição da natureza humana, quebrando então a sua religiosidade e o seu pacto entre esse convívio pessoal. Mas nós também precisamos abordar todos esses conceitos sobre o pecado para que você então tenha uma profundidade bíblica e entenda que a palavra de Deus fala sobre o pecado, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus demonstra que nós precisamos confessar o pecado para ter uma vida com Cristo. Esses conceitos que eu citei para você podem ter diversas vertentes que são distorcidas e ao mesmo tempo se afastam da presença de Deus como o nosso propósito. Também precisamos ter noção que nós estamos inseridos na pós-modernidade. E se nós estamos inseridos na pós-modernidade, nesse tempo que nós estamos vivendo, em uma cultura que é totalmente contrária à concepção bíblica, nós também precisamos observar o que a pós-modernidade fala a respeito do pecado. Você vai perceber que na própria pós-modernidade há uma desconstrução dos valores absolutos. Quem fala sobre isso é o Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. Essa desconstrução desses valores absolutos. Na pós-modernidade, por exemplo, quando nós falamos a respeito do pecado, há uma desconstrução sobre esse conceito. E aqui há uma defesa de dizer que o pecado é uma construção religiosa, que o pecado é uma visão, então, de uma construção social religiosa que pode também ser rejeitada. Na pós-modernidade, você vai ver uma ênfase aqui na diversidade de diversos conceitos, como citei para você, de diversas religiosidades que podem olhar para algo que para nós cristãos é pecado, e em outra religiosidade não é, e a pós-modernidade acaba abraçando isso. Há uma ênfase também nesse conceito da individualidade na questão contextual, onde as pessoas podem ser aquilo que bem desejarem, serem individuais naquilo que desejam e também acabam rejeitando o conceito do pecado. Por isso é importante nós termos aqui bases fixas, orientações bíblicas e orientações claras a respeito da realidade do pecado
E já deu para entender que na aula de hoje, lição de número 8, eu vou trabalhar com você, como proposta do pastor Osiel Gomes, sobre essa perspectiva da realidade do pecado e que o pecado pode ser prejudicial para você, pode te afastar da presença de Deus e, claro, pode te levar para o tormento eterno. Se você está chegando por aqui, aproveita, gente boa, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aqui teu comentário, quero ter o prazer em te receber por aqui. Coloca de que parte do Brasil você está me assistindo, de que cidade, de que localidade, ou fora do Brasil também. Muito obrigado pelo teu carinho, você que está aqui toda semana com a gente. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita EBD você vai encontrar o esboço da aula que eu preparei, com os versículos, com os argumentos, com os conceitos a mais, que vai além da lição para te ajudar a dar uma aula extraordinária. Você encontra também um PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar as tuas aulas assim de uma maneira espetacular e os teus alunos saírem de lá impactados para a glória de Deus. A nossa proposta é trimestral. Tá aqui na descrição do vídeo, dá uma analisada e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto, nós vamos abordar sobre a confissão de pecado. Eu já trabalhei com vocês a respeito de alguns conceitos. Agora nós vamos entender sobre essa realidade da confissão do pecado que é necessária para o teu crescimento em Jesus, conforme o próprio pastor Osiel Gomes destaca na lição. Neste primeiro ponto da lição, nós vamos abordar como proposta do pastor Osiel Gomes essa perspectiva bíblica sobre a necessidade da confissão do pecado. Nós já entendemos que o pecado existe. O pecado também é visto de diversas maneiras diferentes, em algumas concepções que são diferentes da concepção cristã. É claro que nós estamos abordando uma concepção bíblica e sistemática sobre o pecado, mas é interessante também você conhecer esses modelos para poder, então, entender o que a Bíblia fala sobre essa concepção do pecado. Tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você, que se localiza agora em Salmos 32, versículo 5, onde nós devemos confessar as nossas transgressões ao Senhor. Você sabia que nós fomos afetados pelo pecado? O pecado nos afastou de Deus e é uma necessidade de você que está em Jesus buscar essa presença de Deus em uma santificação pessoal em Cristo, confessando então as tuas transgressões e, claro, aceitando a Jesus como seu Salvador. Vamos caminhar então para o primeiro subtópico, onde nós vamos trabalhar a definição da confissão. O pastor Osiel Gomes, o comentarista da lição, traz então a definição sobre a palavra confissão ou confessar. Ele aborda tanto termos do Antigo Testamento como também termos do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós encontramos então a palavra hebraica sobre o termo Yadar, que traz essa ideia da raiz então de Hadar, que destaca essa ideia de confissão, de jogar, lançar, de atirar. Ou seja, confissão no Antigo Testamento é lançar, jogar e atirar. Lançar aquilo que ele prende, mas ao mesmo tempo traz essa perspectiva de estender a mão. No Antigo Testamento você vai encontrar essa perspectiva também de lançar e estender a mão. Ou seja, a confissão ao mesmo tempo é abandonar o pecado, mas também é ser uma pessoa acolhida no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento você vai encontrar um termo grego sobre a palavra confessar, que é do termo homolegeo, que traz o sentido de concordar com, consentir, conceder, da raiz homo, que traz o sentido então de uma união entre pessoas. No Novo Testamento já traz essa perspectiva de conceder, já traz essa perspectiva agora de concordar, de saber que você então está em uma situação difícil e que precisa da graça de Deus. É esse sentido que nós vamos encontrar então no Novo Testamento. No Novo Testamento você vai encontrar outra palavra grega que traz a ideia de professar, que vem do termo eklesemologeo, que traz o sentido então de reconhecer, publicar com alegria, anunciar, proceder publicamente, mas ao mesmo tempo
compreender-se diante de algo. Olha que interessante que nós temos aqui. Então, no Novo Testamento, você vai encontrar diversas vertentes que traz aqui alguns conceitos sobre essa ideia de confissão. A ideia bíblica de confissão, no Novo Testamento, como no Antigo, traz a ideia de atirar, de lançar, de ter uma mão estendida, mas ao mesmo tempo de se compreender, de ser acolhido, acolhida pela própria questão do Evangelho. Quando nós vamos para as Escrituras e entendemos então a própria ideia da definição, nós precisamos também compreender o que a tradição cristã defende sobre o pecado. O que é o pecado para a gente nesse conceito da definição? O pecado é errar o alvo. Você vai perceber que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23 vai destacar isso e destaca que o cristão que estava caminhando diante de Cristo, ele erra o alvo, então ele consegue pecar, ele se afasta da presença de Deus e é uma necessidade agora da confissão do pecado. Pecado também é, no Antigo Testamento, quebra de aliança. Então, você percebe que o pecado é uma quebra de aliança. E daí a necessidade da confissão. Você tem o texto de Levítico, capítulo 6, versículo 2, que vai concordar com isso. Pecado também é desobediência e transgressão. Quem foi o primeiro desobediente? Quem agiu pela transgressão? Mas é interessante entender pelas Escrituras, de acordo com Tiago, capítulo 4, versículo 17, a necessidade da confissão das nossas transgressões. Pecado também é uma violação da vontade de Deus. Olha, pois aquele que peca, ele viola a vontade de Deus, mas esse Deus é misericordioso e nos ajuda a entrar no caminho da confissão. Olhando para essas passagens bíblicas, compreendendo sobre o conceito do pecado, mas ao mesmo tempo sobre os termos da confissão, nós entendemos que o pecado ele é real, ele está presente, ele prejudica você. Mas a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala que aquele que confessa joga fora, aquele que confessa lança fora, e ele tem a mão estendida diante da confissão. Aquele que confessa agora é acolhido. Olha que interessante. Aquele que confessa agora é abraçado pelo Evangelho. É esse sentido da confissão. A verdadeira confissão te leva agora a ter uma vida próxima de Deus. Você precisa ser acolhido, você precisa jogar fora, você precisa lançar distante aquilo que te afasta da presença de Deus, e através da confissão você então tem uma fé genuína em Cristo. E eu espero estar ajudando você. Se estou, deixa o likezinho aí e me ajude também a ganhar vidas para Jesus, anunciando essa palavra através da Escola Bíblica Dominical. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos entender agora a confissão bíblica de pecado, como proposta do pastor Osiel Gomes. Segundo o pastor Osiel Gomes, a confissão de pecado ela vai envolver exatamente conforme o ensino bíblico, esse reconhecimento pela busca do perdão como um ato de buscar a Deus em quebrantamento. Observe o texto agora, anota aí. Salmos 32, versículo 5, 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Essa confissão agora, ela é posteriormente a essa perspectiva da própria conversão aqui. Quando nós olhamos para a perspectiva da conversão, você entende pela Bíblia que você aceita Jesus pela fé, reconhecendo os seus pecados. E a confissão é exatamente confessar esses pecados em um ato de quebrantamento diante do Senhor, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre você. Olha que interessante o que a Bíblia fala sobre isso. Quando você observa a respeito dessa perspectiva sobre a doutrina do pecado, você percebe que o ser humano foi afetado pelo pecado. Em meu texto sobre esse termo, sobre a doutrina do pecado, nós percebemos que o ser humano ele foi criado bom. E a passagem bíblica que vai te ajudar se localiza agora em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Mas, por causa da queda, da desobediência, desse afastamento da presença de Deus, essa quebra da aliança, o ser humano agora se tornou, especialmente nessa perspectiva, alguém afastado de Deus, alguém afetado pelo pecado. Conforme o próprio Walter Schott, ele destaca que a quebra da aliança, no seu texto Teologia do Antigo Testamento, é algo que afasta as pessoas da presença de Deus, afastando o primeiro casal desse relacionamento com Deus vivo.
Mas o Deus vivo, mediante a sua graça, providenciou, glória a Deus, a salvação. Providenciou a salvação para você que está me acompanhando, me assistindo, para o teu aluno também. Então fale sobre isso em sala de aula. A aliança agora é esse relacionamento que nós temos. Foi quebrada, mas ela é restaurada em Cristo. O próprio Deus convoca o povo de Israel de forma muito especial, dizendo: Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. A própria história continua falando sobre isso. O próprio Deus nos convoca para perto da sua presença, para a sua graça, mediante a fé, de tal modo que essa aliança agora entre nós e Deus reivindica você para Deus. Quando você confessa, quando você abandona o pecado, isso quer dizer que a salvação ela é integral. Quando você é resgatado pela salvação, você é resgatado em corpo, alma e espírito. Gente, é completo essa salvação. Essa confissão te traz uma libertação completa para a glória de Deus. É claro que a ideia do conceito queda é um conceito teológico. E o próprio Walter Short destaca a respeito dessa situação, destacando também que nós precisamos entender que a queda é quebra da aliança, esse afastamento, a falta da confissão. Mas quando a confissão entra em ação, quando você reconhece o teu pecado, você então passa a buscar a presença de Deus. Luiz Berkoff, comentando a respeito do pecado, na sua Teologia Sistemática, publicado pela editora Mundo Cristão, e eu gosto também de destacar isso para você, ele destaca que, em primeiro lugar, o contágio do primeiro casal pelo pecado se espalhou por toda a humanidade. Você tem aqui, de forma muito clara, esse pecado nos afetando de forma integral, porque às vezes as pessoas podem até dizer: olha, o pecado foi realizado pelo primeiro casal, eu nunca pequei, então eu não fui afetado pelo pecado. Não, você foi afetado pelo pecado. Todos nós fomos afetados pelo pecado. Olha o fundamento bíblico, anota aí. Gênesis capítulo 6, versículo 5, Salmos 14, versículo 3. A Bíblia destaca que nós fomos afetados pelo pecado. O Luiz Berkoff também destaca, em segundo lugar, que o pecado ele gera escravidão. Ou seja, todos nós, pelo fato de sermos afetados pelo pecado, nos tornamos escravos do pecado. Daí a necessidade da confissão. Morremos espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 5, versículo 12, também capítulo 4, versículo 18. Paulo destaca que nós estávamos mortos em nossos pecados, fomos afetados pelo pecado, mas Cristo, mediante a graça, glória a Deus, nos resgatou. Ô, gente boa, Jesus te resgatou. Se isso vale um glória a Deus, comenta aí, em nome de Jesus. E nós fomos resgatados por essa graça. Em terceiro lugar, você vai perceber também que o primeiro pecado afetou o ser humano em sua consciência também. A nossa consciência foi afetada pelo pecado, nós nos afastamos de Deus por causa dessa quebra da aliança. E em quarto lugar, o Berkoff também destaca que o pecado ele provoca morte espiritual, mas também provoca morte física. Observe o texto agora de Romanos 5, versículo 12. Nós precisamos entender que a Bíblia fala sobre a necessidade da confissão de pecado. Quando nós olhamos para essa confissão, nós vamos entender que a fidelidade amorosa do próprio Deus providenciou o escape para você, providenciou o escape para a tua família, providenciou o escape para os teus alunos também. Quando você vai para a palavra, você vai perceber que Deus nos chama agora mediante o seu amor. Observe o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, onde descreve que o evangelho é poder de Deus. Observe o texto de João, capítulo 3, versículo 16, onde demonstra o tremendo amor de Deus em nos resgatar mediante a sua graça. A confissão bíblica de pecado é o reconhecimento, é a admissão dos nossos erros diante de Deus, mas ao mesmo tempo ela é importante porque ela traz algumas características. Quando você confessa, você então percebe algumas coisas. Anote aí, a primeira delas é o reconhecimento. Quando você confessa o teu pecado, você reconhece que você precisa de Jesus. Você reconhece em sua confissão que você precisa de Deus. Observe o Salmo 51, versículo 3. Em segundo lugar, quando você confessa, você também descobre o caminho do arrependimento. E, gente, quem entra pelo caminho do arrependimento reconhece a salvação em Cristo.
e a salvação é dada para aqueles que se convertem. Arrependei-vos e convertei-vos. Olha o que a Bíblia fala em Atos capítulo 3, versículo 19. Nos convoca para esse arrependimento. Quando você confessa, você também está admitindo, entra aqui a admissão, admitindo verbalmente que você estava em pecado, mas agora está abandonando o pecado para estar com Cristo. Observe o texto de Salmos 32, versículo 5. Outro texto que eu vou dar como dica para você. Quando você confessa, você também reconhece a necessidade do perdão e o perdão que lhe é oferecido. 1 João capítulo 1, versículo 9. Nós precisamos desse perdão. Você precisa desse perdão. Quando você reconhece o pecado e confessa, você agora é restituído como família de Deus, como filho e filha de Deus. Glória a Deus. Você é restituído diante da presença de Deus. Nós estávamos afastados, agora nós somos resgatados pela glória de Deus. Observe o texto de Levítico, capítulo 6, versículos 4 e 5. E também, quando você confessa, acontece algo extraordinário, anota aí. Sabe o que acontece? Mudança de vida, transformação, conversão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Olha que símbolos extraordinários que nós temos aqui a respeito do aspecto da conversão, confissão em Jesus. Gente, que você fale sobre isso em sala de aula e o meu desejo é que a tua aula seja extraordinária, sabe? Porque para a glória de Deus e que os teus alunos saiam da aula dizendo, eu senti a presença de Deus, glória a Deus. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para essa pessoa em nome de Jesus. Vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que vai trabalhar sobre o símbolo da confissão de pecado. Qual é o símbolo da confissão de pecado que a Bíblia demonstra para a gente? De acordo com o pastor Osiel Gomes, confessar o pecado é sim reconhecer como um símbolo a graça de Deus, mas ao mesmo tempo admitir os seus erros cometidos diante do Deus Todo-Poderoso, diante da sua presença, reconhecendo a sua natureza pecaminosa. Você tem aí a passagem bíblica, então, de Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 12. É claro que nós entendemos pela Bíblia que o pecado afetou todas as pessoas, todos os seres humanos, a partir da queda. Eugênio Merrio, comentando a respeito da queda, ele destaca que a nossa condição original era a condição de perfeição diante de Deus, mas o pecado nos afetou e nós agora caímos dessa condição de perfeição. E pelo fato de cairmos dessa condição de perfeição, nos afastamos da presença de Deus. Quando você observa essa questão do pecado, você vai perceber que o pecado foi realizado por causa da desobediência. Gruden, também comentando a respeito da questão do pecado, ele faz questão também de relatar a respeito desse assunto, que o pecado é esse afastamento da presença de Deus e ele está envolvido na desobediência. No sentido da desobediência, você vai perceber que a humanidade cai e se afasta. Todos nós temos essa tendência para o mal. Observe o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 17. Nos afastamos da presença de Deus. Deus criou o ser humano inteligente. Pela Bíblia nós vamos entender isso. Deus criou o ser humano capaz de tomar as suas decisões, mas a desobediência à palavra de Deus, à vontade de Deus e o desejo de Deus afetou então o ser humano em todas as áreas da sua vida. Russell Shedd, comentando a respeito também dessas atitudes pecaminosas, no seu texto Pecados e Pecadinhos, ele destaca, esse texto é publicado pela editora Shedd, ele destaca que é necessário sermos servos de Cristo, mediante a confissão, e o símbolo da confissão é o quebrantamento. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver diversos símbolos da confissão, onde as pessoas se vestiam de pano de sacos, jogavam cinzas nas suas cabeças e se rendiam ao Senhor. No Novo Testamento, já é visto agora de forma diferente, como um quebrantamento espiritual, a confissão diante do Senhor. Então, a Bíblia ela vai tratar a respeito disso. O que te afasta da presença de Deus? Observe o texto de Isaías 59, versículo 2. Você vai perceber que é o pecado, mas somente através da morte de Cristo no Novo Testamento, esse agora é o maior símbolo, nós somos resgatados desse poder destrutivo do pecado. Observe o texto também, anota aí. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24.
Primeiro, o homem ele cai em sua transgressão e atrai para si a ira de Deus. Você vai perceber isso lá em Romanos 1,18. Mas também nós vamos perceber pelas Escrituras que a ira de Deus ela é saciada por intermédio da morte de Jesus. Ulrich Bergstein, comentando a respeito do pecado, ele faz também questão de destacar que o pecado original, ele atrai a ira de Deus e nós somos guiados por esse pecado. Efésios capítulo 2, versículos 3, Romanos 8, 5. Mas a graça de Deus nos livra dessa ira. Olhando para as Escrituras também, nós vamos entender que a obra salvífica de Jesus, o sangue derramado no Calvário, esse é o maior símbolo dessa realidade da confissão. Nós temos agora a possibilidade de sermos chamados agora à restauração, mas ao mesmo tempo sermos chamados também de filhos e filhas de Deus. Olha para o texto de Romanos 3:24 e também Colossenses 1:14. Vale a pena ler esse versículo em sala de aula. É claro que há alguns símbolos que você vai perceber sobre a confissão do pecado, e aí eu vou citá-los para você. O primeiro símbolo, pega aí o caderno, pega o papel, pega a caneta para anotar. É o lavar com água. No Antigo Testamento, essa ideia de confissão estava entrelaçada também ao banho, à purificação. Ezequiel 36:25 vai confirmar isso. Então você vai perceber que a purificação, o limpar das vestes, essa purificação pessoal era também confissão de pecado e era um símbolo. Rasgar as vestes no Antigo Testamento, como disse para você, rasgar as suas vestes era um símbolo da confissão de pecado. Joel 2:13, onde Joel convoca o povo para rasgar as suas vestes e confessar o seu pecado. Isso é símbolo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você também vai perceber outro símbolo, o sacrifício de animais como confissão de pecados para buscar então o perdão de Deus diante do altar. Levítico 17:11 confirma isso. Outro símbolo que você tem é essa ideia de luz, em entender que o Senhor é luz, que Jesus é a luz, é aquele que nos leva para o caminho de Deus. Isso é tão interessante, ele é o caminho e nos leva para esse caminho, nos conduzindo para a presença. Isso é confissão também. E no Novo Testamento você também tem outro símbolo extraordinário, que é o novo nascimento. Nascer de novo, se converter, é um dos maiores símbolos no Novo Testamento da confissão do pecado. Gente, eu espero estar ajudando você. E eu espero muito que essa palavra possa falar ao seu coração, que você seja tocada por Jesus nessa ministração e que o Senhor te use. Vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o perigo do pecado não confessado. Olha o problema aí, e o pastor Osiel Gomes traz essa proposta na própria lição. O pastor Osiel também aborda sobre a necessidade de confessar o pecado. Isso porque existem alguns males para aquele que não confessa. Observe a necessidade da busca do perdão a partir do texto da carta de João, capítulo 1, versículo 9, a primeira epístola. Você vai perceber também que o propósito de Deus para o homem é uma vida abundante sem pecado, uma vida de restauração, uma vida nova em Jesus a partir do novo nascimento. Você precisa experimentar um novo nascimento também. Na criação, nós entendemos que Deus criou seres humanos inteligentes, nós já vimos isso. Mas o pecado nos afeta. Mas agora, a partir desse novo nascimento, o abandono do pecado, nós vamos entender pelas Escrituras que a velha natureza precisa morrer e para dar lugar agora à nova natureza. Olhando para a Bíblia, nós vamos entender que a palavra de Deus nos orienta a essa busca pela presença de Deus. Russell Champlin, comentando a respeito dessa perspectiva da própria questão do pecado, ele destaca que o pecado ele promete benefícios, mas dá aos homens morte física e espiritual. Olha para o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que você vai perceber isso também. O salário do pecado é a morte pelas Escrituras, mas nós precisamos entender que a Bíblia também mostra o caminho para aquele que confessa e deixa. Quando você confessa e deixa, você então tem a oportunidade de ter um relacionamento com Deus. O que o pecado faz? Quais são os prejuízos? Primeiro, ele vai te separar de Deus. Isaías 59, versículo 2. Segundo, ele vai provocar sobre você uma culpa muito poderosa que você não tem condições de se libertar por si só. Salmos 38, versículo 4. Também você vai entender
que você está abrindo, dando permissão para Satanás te acusar quando você está embrenhado no pecado. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E o pecado vai exigir de você penalidade, e essa penalidade é morte. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Por consequência, o pecado então traz diversos prejuízos. Esses prejuízos te afastam da presença de Deus, te levam agora para longe. Existem pessoas que estão em pecado vivendo uma vida religiosa, estão introduzidos na própria igreja, estão introduzidos em diversas situações de liderança, mas continuam em pecado. Mas a Bíblia nos orienta sobre a necessidade da confissão. Não importa o cargo que você tenha, quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. A graça de Deus ela é restauradora e pode te ajudar a ter um encontro com Jesus. É no Calvário que nós encontramos essa graça. O pastor Clayton Pomerene, um grande amigo, escreveu um texto sobre a salvação, publicado pela editora CPAD, onde ele destaca que o livre-arbítrio também está ativo e também demonstra que nós podemos escolher Jesus, escolher confessar, escolher abandonar o pecado, conforme essa vontade soberana de Deus. A atitude de Satanás é nos levar para longe de Deus. Quando nós olhamos para a extensão do pecado, nós entendemos que a extensão do pecado ela é devastadora. Quando você vai para a palavra, você vai perceber que o pecado se inicia com Satanás, depois ele é introduzido na humanidade por intermédio da queda, e quando nós estamos em pecado sem confissão, nós nos tornamos então filhos da ira de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3. Filhos da desobediência. Efésios 2:2. Filhos do mundo. Lucas capítulo 16, versículo 8. Filhos do inferno. Mateus capítulo 23, versículo 15. Filhos também do diabo. Isso está lá em João capítulo 8, versículo 44. Eric Bergsten também destaca que Deus criou o homem de forma muito especial e criou o homem para uma restauração pessoal em Jesus. E ele nos convoca para essa restauração da alma. E aí eu entro também com um conceito que é perigoso no nosso dia, que é a teologia coach. A abordagem da teologia coach, ela está sendo construída no nosso tempo e muitas pessoas estão utilizando ela sem conhecer esses conceitos. Ela traz uma ideia da super e hipergraça, no sentido de entender que há um foco na superação pessoal, em dizer que você pode superar o seu próprio pecado. Não, sem confissão não dá para você ser liberto do pecado. A teologia coach vai dizer que você não pode ter uma abordagem de julgar a sua situação pessoal, mas você tem que conviver com essa situação, se superar e estar adiante no seu caminho, na sua caminhada de fé. Na teologia bíblica sistemática é necessário confissão de pecado, é necessário abandono do pecado. Há também uma ênfase na responsabilidade pessoal. Na teologia coach você vai ver que essa ideia do empoderamento está sobre você. Gente, o único poder que a gente recebeu foi o poder do alto, da graça de Deus por intermédio do sangue de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Também nós vamos perceber que essa teologia ela acaba agora tendo princípios que são distorcidos e distorcem a nossa teologia, a teologia bíblica, sistemática e pastoral. É por isso que eu quero destacar para você sobre a necessidade de confessar e entender que é necessário crescer em Jesus e que o Senhor fale com você nessa aula e que te use na palavra para a glória de Deus. Caminhando, vamos agora para o segundo subtópico do segundo ponto, que trata sobre as consequências do pecado de Adão e Eva. Quais são então as consequências do pecado de Adão e Eva? Conforme a palavra, de acordo com o próprio pastor Osiel Gomes, você vai perceber que essas consequências narradas então no texto de Gênesis demonstram então essa ideia do afastamento da presença de Deus. E aqui nós vamos ter alguns aspectos para poder traçar para você. Pega o caderno e a caneta para você anotar. Você tem então a separação de Deus. Eles experimentaram a separação do próprio Deus. Observe o texto de Provérbios, capítulo 5, versículo 22, que é consequência então do pecado, e essa consequência também é terrível. Você também pode anotar que as consequências do pecado do primeiro casal também geraram a morte, tá? Essa morte significativa, essa morte também física e espiritual. Gênesis 2:17. Observa isso no texto junto com os teus alunos. Você também tem
como anotar outra perspectiva bem interessante, que é as dificuldades na vida. Como consequência do pecado, você vê então as dificuldades na vida. Observe o texto de Gênesis 3, 17 a 19, Gênesis 3, 16 e Gênesis 3, 19. Você vai perceber que dentro dessas passagens você vai ver as dificuldades geradas pelo pecado. Nós temos também a deteriorização dos relacionamentos humanos. Isso está em Gênesis 3,16, onde você vai encontrar esse primeiro casal discutindo por causa do pecado. Isso também é consequência. E, em último lugar, você vê a expulsão dos dois do Jardim do Éden em Gênesis 3, 23 a 24. Então, você percebe que essas consequências geram, então, a morte. O pastor Alexandre Coelho, também comentando a respeito desse aspecto na lição dos jovens, ele fala que essas consequências também geraram essa condição do pecado sobre a humanidade e a necessidade de confissão. Essa necessidade de confissão é tão significativa porque ela agora traz consigo a libertação em Jesus. O que é que o pecado vai gerar sobre você? Morte física e espiritual, Romanos 3:23. Vai gerar especialmente essa perspectiva desse afastamento da presença de Deus. E Tiago capítulo 1, versículo 15, também é um texto que vale a pena você estar lendo com os teus alunos em sala de aula, analisando todo esse conceito para a glória de Deus. Eu espero estar te ajudando. Se você pode e deseja também me ajudar, deixa aqui teu comentário. Se você é professor e quer melhorar a tua aula, também com esse esboço, com todos os argumentos que estamos colocando para você, você pode ter acesso através da assinatura do Facilita EBD. Está na descrição desse vídeo, fica à vontade para você conhecer a nossa proposta. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre as consequências também do pecado de Davi. Davi também pecou e ele era um homem segundo o coração de Deus. O pastor Osiel Gomes também cita o pecado de Davi como um homem segundo o coração de Deus que também pecou. E esse registro está citado em 2 Samuel capítulo 12, versículos 10 ao 12. O pecado de Davi com Betseba também é citado nas Escrituras. Ele que era um homem segundo o coração de Deus, servo de Deus. E é interessante que você percebe que o pecado dele é citado, mas a confissão de Davi também é citada. Quais são as consequências listadas sobre o problema do pecado de Davi? Você vai ver a morte de um filho. Você vai perceber dentro das Escrituras que ele perde o primeiro filho que ele tinha com Betseba em uma união extraconjugal. Isso está em 2 Samuel capítulo 12, versículos 14 ao 18. Você pode anotar esse texto também. Você também pode tomar como nota a própria situação da desgraça em família. O próprio Davi enfrentou esse problema dentro de casa por consequência do pecado. 2 Samuel 12:10 fala que os seus filhos agora entram em crise. Ambos são aqui de formas muito terríveis, violentados, entram na situação de guerra espiritual e ao mesmo tempo de guerra física, ao ponto de um tirar a vida do outro, um irmão violentar uma irmã. Isso é muito terrível como consequência do pecado de Davi. Você também vai perceber essa perspectiva da violência e da rivalidade, onde a família de Davi agora, de forma interna, tem diversos prejuízos, onde você vai perceber que Tamar é violentada por Amon, Absalão mata Amon. Isso é registrado em 2 Samuel 13. A rebelião de Absalão também como rebeldia por consequência do pecado, em 2 Samuel 15 a 18, também é registrada. A exposição pública, onde o profeta Natã descreve de forma pública que Davi estava em pecado, em adultério com Betseba, em 2 Samuel, capítulo 16, versículos 20 a 22, e as aflições pessoais de Davi também são registradas na Bíblia como consequência desse pecado. O que Davi faz? Davi então confessa. Davi então age pela confissão. Observa o Salmo 51. É uma confissão explícita de Davi, onde ele reconhece o seu pecado e a sua separação de Deus pela sua ação que é terrível. Quando você observa essa separação de Deus, você percebe agora que isso é algo ruim. Traz uma culpa sobre o seu coração. Provérbios 5:22 vai confirmar isso. Uma culpa e um peso espiritual. Salmos 32, versículos 3 ao 4, também é escrito por Davi, onde ele confessa o seu pecado.
O afastamento das bênçãos de Deus também são vistas aqui sobre a vida de Davi, porque ele pecou. E você vai perceber que isso também pode causar problemas para vocês. Olha o texto de Isaías, capítulo 59, versículo 2. E aqui nós vamos ver as consequências naturais. O pecado ele traz diversos prejuízos. Trouxe prejuízos sobre a vida da família de Davi também. Gálatas 6, versículo 7, também é um texto que vale a pena ler. E há uma deteriorização espiritual quando esse pecado não é confessado, Hebreus 3,13. E há também a perda da comunhão com os outros. Esse relacionamento na espiritualidade pessoal também traz diversos prejuízos para aqueles que se afastam de Deus e andam cometendo pecado. Eu espero que você esteja entendendo isso, tá? Se eu estou te ajudando, se inscreve aqui no canal, deixa o teu likezinho também, é muito importante para a gente. Coloca aí de que parte do Brasil você está me assistindo, de que cidade, qual o nome da tua igreja e do teu pastor. Vou ficar feliz em te ver por aqui. Terceiro e último ponto, vamos então finalizar a lição. No terceiro e último ponto, nós vamos falar sobre a confissão do pecado, um caminho para a cura e libertação, como proposta do pastor Osiel Gomes. Chegamos então no terceiro e último ponto desta aula de hoje. Para mim, é com muita alegria e satisfação que estou fazendo esse trabalho junto com você para te edificar, para que você em Cristo possa ajudar outras pessoas. Nesse terceiro ponto, você pode observar que nós vamos ter 2 subtópicos como proposta do pastor Osiel Gomes. E é importante você ler um texto bíblico também que se localiza em Gênesis capítulo 3, versículos 8, também versículos 14 ao 19, e ir para o primeiro subtópico que destaca sobre essa perspectiva de confessando o pecado a Deus. De acordo com o pastor Osiel Gomes, essa perspectiva bíblica de confessar o pecado é entender agora a realidade da salvação, a obra de Jesus, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A necessidade de confessar é para reconhecer a salvação, a obra de Cristo. Observe o texto de Lucas capítulo 7, versículo 48. Jesus ele perdoou os nossos pecados no Calvário. E agora nós temos a chance, temos a oportunidade de, através da confissão e arrependimento, termos um encontro com Cristo. O que Jesus fez para nos perdoar dos pecados? Ele morreu na cruz. A cruz é uma realidade. A cruz aconteceu para que pudéssemos então sermos restaurados e curados diante da presença de Deus em uma libertação dos pecados. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Jesus também teve um sacrifício substitutivo. Ele substituiu a nossa vida. Ele foi o sacrifício vivo no nosso lugar para nos livrar da implacável ira de Deus. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Jesus ele ressuscitou, nos dando possibilidade agora de termos um relacionamento profundo com Deus como base dessa fé e um símbolo agora do novo nascimento em Jesus, quando nós somos batizados em Cristo. Jesus também ofereceu a graça pela fé. Nós cremos nessa graça pela fé, essa graça que é salvadora, que pode te abençoar para que ninguém se glorie, mas por causa da graça de Deus, nós somos resgatados do pecado. Gálatas capítulo, na minha realidade, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Também Jesus nos reconciliou com Deus, nós somos reconciliados em Cristo agora. Nós que estávamos afastados, somos chamados para esse divino amor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Leia esse texto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Para fechar a aula, o último subtópico vai tratar sobre esse argumento, alcançando a cura e a libertação. O pastor Osiel Gomes, nesse último subtópico, destaca que a própria libertação em Jesus, a própria cura é oferecida mediante o Calvário, quando nós reconhecemos a salvação. Salmo 51, versículos 3 e 5, fala sobre a necessidade da confissão do pecado. Por meio da libertação do pecado, agora nós temos um relacionamento com o próprio Deus. O que a Bíblia fala sobre essa libertação? Libertação por intermédio de Jesus. Sem Jesus não tem libertação nenhuma, ou seja, Cristo nos libertou do pecado. Olha para o texto de João capítulo 8, versículo 36, que vai confirmar exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. A libertação e a cura, ela vem pela graça e a fé. Efésios 2,
versículos 8 e 9. Vale a pena você ler também esse texto junto com os teus alunos para que ninguém se glorie. Agora nós temos uma vida nova em Jesus, depois da confissão do pecado. Romanos 6,6. Aqueles que aceitaram a Cristo, confessaram os seus pecados, entraram pelo caminho do arrependimento, glória a Deus, têm uma nova vida. O Espírito Santo também, ele age em nós por intermédio da graça de Deus, para que nós agora possamos entender a realidade dessa salvação. Romanos 8,2. Nós entramos agora no caminho de estarmos em conformidade com a imagem de Cristo, nós agora somos filhos e filhas de Deus, e agora por intermédio do Espírito Santo temos essa oportunidade de termos uma vida com Cristo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e aqui a perspectiva da confissão e do arrependimento que nos leva agora a essa vida próxima, um coração próximo, voltado para a presença de Deus. A minha oração é que o Senhor te use. A minha oração é que teu aluno saia da tua aula pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, porque Deus falou com ele, com ela, através da palavra. Agora nós vamos concluir. Na conclusão da lição, nós vamos observar a perspectiva do autor, para que você então tenha uma ideia para ministrar na tua aula. Concluindo a lição, você vai perceber que na jornada cristã nós nos deparamos com o pecado. Mas para sermos livres do pecado, temos que entrar pelo caminho da confissão e do arrependimento, como proposta do próprio pastor Osiel Gomes. E nesse caminho de confissão e arrependimento, temos a oportunidade agora de termos uma vida com Jesus. E eu espero muito que essa aula possa ter te edificado para a glória de Deus. E se eu te ajudei, se essa aula te edificou, se Deus falou com você, por gentileza, deixa aqui teu comentário nessa aula. Olha, você pode enviar essa lição para alguém, me segue nas nossas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, tá aí. Todos os nossos endereços, é só você procurar @Janderson Nascimento, vai lá no nosso Instagram e seja também um dos nossos seguidores, com muita alegria. Eu vou te receber por lá, para a glória de Deus, que Deus abençoe você. Você pode conhecer o nosso trabalho pelo Facilita EBD também, que o Senhor te abençoe de forma extraordinária. Agora nós vamos orar por você, que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Não se esquece que segunda a gente está aqui de volta às 18 horas, em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos pedir a bênção de Deus nesse momento de oração, pedindo que o Senhor confirme a palavra ao teu coração. Se você quer aceitar Jesus, você pode comentar aqui abaixo: eu quero aceitar Jesus. Nós vamos orar por você. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Eu oro por esse teu filho, por essa tua filha que vai ministrar essa aula. Que o teu nome seja glorificado. Usa o teu servo, usa a tua serva, Senhor, nessa ministração. E que o Senhor possa ser exaltado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. O primeiro texto que você precisa ter em mãos é esse texto aqui, que é o livro de apoio da lição do pastor Osiel Gomes, a carreira que nos está proposta. Você precisa desse material para organizar a tua aula. Eu indico para você também o meu livro, tá? A Doutrina do Pecado, que traz essa perspectiva muito interessante, publicado pela editora Santorini. Você encontra no Amazon, no Mercado Livre também. Vai te ajudar a entender muito sobre esse assunto. O Ensinador Cristão também vai te ajudar muito a construir uma aula de excelência para a glória de Deus. E é claro que eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 9, onde nós vamos abordar com vocês sobre o tema da perspectiva resistindo então à tentação no caminho. Nós ainda vamos entrar nesse conceito de pecado, mas resistindo literalmente à tentação. Quero deixar um recado muito especial da nossa igreja, do nosso pastor, sobre o nosso Congresso de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro, aqui em Vitória da Conquista, e você é o nosso convidado especial para esse grande trabalho, para a glória de Deus. Que Deus abençoe você e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.